dia. Bom dia. Queridos irmãos e irmãs, certamente dispensa a apresentação o cardeal Dom Orani. Entretanto, como é comum em uma forma de deferência diante da graça de Deus e reconhecimento desta mesma graça, temos aqui a oportunidade de um dos principais colaboradores do Santo Padre. Então, como bispo, Dom Orani é escolhido exatamente para ajudá-lo nesse governo da igreja. E, por graça divina, também Jean-Luc foi diretamente escolhido pelo Santo Padre, o Papa. Vemos a beleza da nossa igreja não como contraposição, mas como uma profunda união. Um pai casado, com filhos, e um celibatário cuja vida foi entregue no exercício de um ministério específico. Então, a igreja realmente é muito bem aqui representada, e temos essa graça de modo primeiro, como as primícias de um novo acontecimento que a igreja sempre nos permite experimentar como a obra do Espírito Santo. Dom Orani, muito obrigado. Como dizia Jean-Luc, foi a própria mão de Deus que abriu a sua agenda e ali permitiu que esta data acontecesse com a sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Nós já rezamos pedindo a ação do Espírito Santo nessa manhã, e dentro desse congresso regional das novas comunidades e da renovação carismática católica. Então, meus votos de paz, de fraternidade e de luzes para todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. E o tema desse congresso é um tema que eu trago no coração desde a minha ordenação presbiteral, né, com apenas uma exceção, quando eu fui chamado a ser abade, que eu troquei, mas até então, desde a minha ordenação presbiteral até hoje, trago comigo, né, para que todos sejam um. E eu creio que muitas coisas que teria que falar, já ontem, Jean-Luc, né, na sua fala, numa das seus textos, né, acabou falando bastante sobre a questão da unidade, da fraternidade, e mostrando bem essa grande preocupação do Santo Padre, né, com relação à questão da unidade e da fraternidade. Então, é realmente um tema que faz parte da essência da igreja, né, que é a unidade. E, ao mesmo tempo, uma das coisas que me fez assim pensar daquilo da fala de ontem, é que o Santo Padre Francisco, ao criar a Caris, e esse é um serviço, né, a toda a igreja, tanto das novas comunidades, como também da renovação carismática católica, de procurar ser um serviço de unidade, de comunhão, está confiando a Caris com as novas comunidades e a renovação carismática um pouco essa missão de ser sal, fermento, luz para essa comunhão, essa unidade da igreja que existe enquanto teologia, enquanto, né, dogma, mas ao mesmo tempo necessário que se crie cada vez mais laços afetivos e efetivos em relação a essa comunhão e a essa unidade. Assim, na sua fala, na sua explicação sobre a Caris ontem, deixou entrever, né, no fundo, o coração do Santo Padre, que está confiando justamente a Caris um pouco essa missão de comunhão, já que é um serviço à comunhão, às comunidades e à renovação, mas juntamente com o serviço às comunidades e à renovação, sabendo que a renovação carismática católica e também as novas comunidades estão espalhadas pelo mundo inteiro, ao viver essa comunhão, essa unidade, também vai contagiar, né, com essa comunhão, essa unidade, toda a igreja, supondo as paróquias, as dioceses, enfim, toda a igreja presente no mundo inteiro. O Jean-Luc não disse isso exatamente dessa forma, mas é uma dedução que eu faço da intenção subjacente do Santo Padre ao criar a Caris. Além do serviço às comunidades, à renovação, é também um serviço a toda a igreja, com as suas consequências em relação à comunhão e à unidade. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que isso vem com muita clareza do testamento de Jesus, quando ele fala: Pai, que todos sejam um,
como tu estás em mim, eu estou em ti. Se vê que ele repete algumas vezes essa mesma oração, pedindo pela unidade da igreja. E aí sabemos que isso vai ser essencial, que é uma das notas características da igreja, a sua unidade. E ele vai acrescentar ainda muito mais, né, que todos sejam um para que o mundo creia. Os que hão de crer em mim, fala Jesus. De tal maneira que aqueles que creem nele sejam unidos, estejam unidos. E essa unidade, conforme nos diz o próprio Evangelho, é de levar o amor um para com o outro. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa unidade não é apenas uma questão de justaposição, de fazer as mesmas coisas, mas de ver essa comunhão no amor mútuo um para com o outro. O amor que não é um mero sentimento, e o amor não é uma questão apenas de quem me é simpático, mas de amar o inimigo, de amar quem nos faz o mal, enfim, toda essa situação de ver que essa consequência do amor que Jesus nos ensinou. Isso aparece com muita clareza logo na igreja primitiva, logo nos inícios. Os discípulos, os apóstolos, tinham essa comunhão, a tal ponto que se admirava de ver como que eles se amavam, vede como se amam. Isso não significava que não tivessem problemas, que não tivessem discussões, tivessem desentendimentos com relação a como evangelizar, para onde ir, o que fazer, tudo mais. Mas, além disso tudo, e aí nas várias questões que foram surgindo, foram resolvendo, né, sem se deixar levar pela divisão, mas amando-se um ao outro. Sabemos que quando aparece a questão dos judaizantes, né, que devia ser primeiro judeu, para depois ser cristão, tudo mais, parecia toda uma dificuldade. Souberam reunir, conversar, eleger pessoas que os representassem, fizeram o assim chamado Concílio de Jerusalém, e ali chegou-se a uma decisão, pareceu bem ao Espírito Santo a nós, e aí então dão as resoluções e as soluções para que continuasse justamente essa missão, para que continuasse a unidade. Veem justamente como os problemas existem, existiram e existirão, mas a maneira como nós resolvemos não é uma maneira simplesmente como se fôssemos profissionais de uma empresa, mas sim chamando a ação do Espírito Santo, acolhendo o dom do Espírito Santo e vendo o que é melhor para a igreja, o que é melhor para a evangelização e para a missão. Então aparece logo no começo da igreja, tanto vede como se ama, como também nas dificuldades que começam a aparecer, logo encontram caminhos, logo encontram soluções para poder realmente encontrar como fazer. Sabemos que através da história da igreja nem sempre foi assim. Tivemos depois separações difíceis, né? Fundação de igrejas cristãs com outras denominações devido a várias situações. Tivemos várias situações assim, às vezes de guerras religiosas pela história fora, que levando um pouco essas questões, demonstra o pecado, que leva justamente à dificuldade da evangelização. Vivemos hoje outros tempos. Há uma busca de diálogo ecumênico, de estar junto com as pessoas, o trabalho do ecumenismo que é grande, embora nem todos os cristãos aceitem o ecumenismo, aceitem dialogar, mas mesmo assim a Igreja Católica tem sempre essa dimensão de poder dar esses passos. De uma certa forma, isso foi incrementado mais no pós-Concílio Vaticano II, mas ao mesmo tempo de ver que hoje, através de alguns grupos, tanto fora da Igreja Católica como dentro da própria Igreja Católica, tornam difíceis também um certo diálogo ecumênico, embora seja a vontade de Jesus, que todos que creem nele possam viver na unidade e na fraternidade. Isso foi colocado também dentro da nossa profissão de fé. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na Igreja una. E aqueles que estudam o credo, estudam os vários artigos do credo, justamente vão lá ver realmente que na Igreja una tem o mesmo batismo, uma só fé, né, de tal maneira que isso nos une cada vez mais. Essa é uma das dimensões da igreja que depois também vai levar em consideração, quando se fala de matrimônio, e aqui temos muita gente casada aqui, né, vai lembrar que o matrimônio, para ser sinal de Cristo com a igreja, para ser realmente aquilo que é
também deve ser uno, deve também caminhar na unidade matrimonial, que lembra justamente a questão da insolubilidade, né? Então, são situações que o matrimônio, casamento é chamado também essa unidade como consequência do sacramento que se celebra, que se recebe, né? Então, nós vemos justamente, né, como é importante que nesse momento da história, naquilo que o Papa Francisco desejou para a renovação carismática e também para as novas comunidades, nós possamos sair desse congresso regional, né, bem convictos daquilo que é a grande missão, que é o serviço à comunhão, serviço à unidade. De tal maneira que isso não só una aquilo que é todos esses carismas, mas também seja um sinal para toda a igreja, o que é importante, o que é necessário cada vez mais, não é? Então nós vemos que dentro da história da igreja nós tivemos tantas divisões e que levaram, esses dias atrás celebrávamos Beato Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires. Quem lembra disso aí lembra muito bem. Inácio de Azevedo foi visitador jesuíta aqui no Brasil e nas Índias e chegou a uma conclusão que o Brasil precisava de missionários. E recebeu autorização, né, para buscar missionários, e dos missionários, 31 foram portugueses, 8, né, espanhóis, e mais ele, eram 40 na nau, que vinha para o Brasil, no navio, e foram logo nas Ilhas Canárias, né, foram logo abalroados por corsários anticatólicos, né, protestantes da época, e que não só não deixaram o navio chegar, como mataram todos os missionários que vinham para o Brasil, primeiros mártires do Brasil. Então, ódios, né, foram divisões, que isso aconteceu muitas vezes, em várias situações, né? E muitas vezes também hoje, no dia a dia, nós encontramos muitas situações também de dificuldade de diálogo com algumas pessoas, né? Essa semana mesmo, quando estava conversando com uma pessoa, morador de rua, que se identificou como protestante, né? Como alguém que não comungava da mesma igreja, né? Não gostou muito da conversa, né? Não aceitava muito a conversa, nem mesmo morando na rua, estava de tal maneira ódio impregnado em relação aos católicos, né? Como se fossem inimigos. Então nós vemos essas várias situações que nas grandes situações nos fazem dialogar, nos fazem entrar em comunhão, mas do outro lado também temos nas pontas as várias dificuldades e divisões que machucam a igreja. Por isso a missão, nesse serviço à comunhão, serviço à unidade, né, que a Caris propõe para a igreja, como igreja, para a renovação e para as comunidades, é algo que vem trazer um pouco de cura para as várias situações que existem, né, de divisões históricas, de ódios, de rancores, que vão acontecendo, né, no dia a dia da própria caminhada da igreja. O Pai, que todos sejam para que o mundo creia. Essa questão toda, onde não fazemos ecumenismo, uma questão apenas de aparência, né? Dizer vamos para cima com o ecumenismo, porque estamos na mesma busca de Deus, na mesma busca de a vida cristã, ser uma presença na sociedade. Nós temos um bom relacionamento, né, com os cristãos ao nosso redor, tanto os históricos, como também os das igrejas pentecostais e neopentecostais, que ao sentar juntos, ao conversar, ao partilhar, ao rezar juntos, nós vemos que tem muita coisa, né, de busca, de coragem cada vez mais, para que nesse tempo de tanta mudança, nós, enquanto cristãos, encontremos os caminhos. Não se trata de levar uma pessoa a se converter para a minha igreja, mas trabalhamos juntos, respeito mútuo, para o bem da sociedade tão dividida, tão cheia de ideologias, tão cheia de problemas hoje. Hoje se diz que não só, lembrando um pouco o documento de Aparecido, documento da 5ª Conferência de Episcopado Latino-Americano e Caribenho, onde falava dessa mudança de época. De tempos atrás, nós já ouvíamos que a mudança tem sido tamanha com relação à mentalidade, com relação à moral, com relação à família, com relação à vida, com relação à visão de vida, que mais do que uma mudança de época, é quase uma mudança de era,
Não sei se é um pouco exagerado ou não, mas já se fala nisso hoje, as várias questões de mudanças. E, ao mesmo tempo, quando vêm aparecendo tantas situações que levam tantas dores, tantos sofrimentos, nós vemos do outro lado, né, que vai aparecendo toda essa vitalidade da igreja, de homens e mulheres consagrados, pessoas animadas pelo Espírito Santo, famílias bastante abertas à vida e o tempo educando seus filhos na fé. Então, juntamente com todo esse desastre que existe ao nosso redor, da mudança de época ou de era, também nós vemos surgir todos esses dons que vão aparecendo. Sem dúvida que as novas comunidades e a renovação é realmente uma proposta, isso aparece com muita clareza na lição que o Papa coloca para a Cáris, de ser realmente aquela portadora de unidade nessa mudança de época ou de era, para que realmente hoje nós possamos ser uma resposta para essa sociedade que muitas vezes vai perdendo seus valores, né? Estava conversando hoje de manhã sobre um texto do cardeal Sará, né, que fez na França, né, justamente falando sobre esses assuntos todos, e que a gente estava colocando um pouco de várias questões, né, em comparação com a igreja de Notre Dame, que pegou e incendiou tudo mais, como estava dizendo, né, que é aquele dedo que estava subindo aos céus, que pegou fogo, né, lá na torre, era um sinal de como às vezes vai se perdendo essa busca de Deus, né, e vai caindo, né, e vai se perdendo os valores cristãos. Então são situações, né, que realmente a sociedade vai se esquecendo. Por isso a unidade e a comunhão vai ser um sinal importantíssimo hoje. Em lugar de estarmos divididos, separados uns dos outros, estarmos unidos, né, tanto os cristãos como também dentro da própria igreja, se nós somos chamados. Porque existe já uma questão daquilo que o mundo coloca para nós, a sociedade, né, onde nós somos atacados de todas as formas, de todos os lados, como lembra um pouquinho Paulo, né? Somos atacados de todo mundo, nos atacam de diversas formas. Alguns matam os cristãos decapitando, alguns expulsam cristãos dos seus países, outros incendiam ou então derrubam as igrejas, ou então acabam com as imagens, outros colocam grupos que odeiam os cristãos católicos e vão muitas vezes colocando medo, né, nessas perseguições, ou mas outras vezes também são através das mídias digitais, difamando as pessoas para que percam o entusiasmo, para que as pessoas não mais caminhem, não mais possam ir adiante. Um dos assuntos que conversamos esses dias também é a questão, às vezes, da diminuição, né, às vezes, do carisma, da diminuição um pouco das pessoas, os certos desânimos, que muitas vezes pode ter, tem várias causas, mas pode ser muitas vezes também esse desejo que o maligno coloca através de tantas maneiras, para que seja com perseguições explícitas, seja com as perseguições implícitas, e colocando muitas vezes algumas ideias que vão pelas mídias digitais, né, para desanimar os cristãos, né, tanto cristãos como católicos, de continuarem a caminhada. E hoje nós sabemos que se fala de tudo, não é necessário provar nada, e cada um que se aguente naquilo que é falado, né, e difamado, e muitas vezes não tem nem sequer direito de resposta, e se tem, não é levado em consideração também, nem se dá muita confiança. Então essas várias situações que existem fazem parte um pouco dessa questão toda desse mundo que está aí, que se de um lado necessita do valor cristão, da presença cristã, do outro lado também ataca e persegue os cristãos. Já não é de hoje que o Papa, tanto já é para São João Paulo II, dizia que o século XX e o século XXI seria o século dos mártires. Já se falou muito claro, né, que realmente a maioria de mártires, os mártires do século XXI, é maior em termos de maior número do que os primeiros mártires da época do início da igreja. São situações, pouco tempo atrás, que divulgou a notícia que no Brasil, que os lugares mais perseguidos e de intolerância religiosa são com os cultos afros e com a igreja católica. Então, são as várias situações que vão existindo em relação ao mundo de hoje, as situações de hoje, e que nos fazem pensar, o que se pensa de uma sociedade
cristã ou pós-cristã, de valores, sinais, vão desaparecendo. No Rio de Janeiro, aí uma pessoa meio brava com as questões aí, de uma denominação qualquer, entrou no Ministério Público por causa de uma imagem numa praça, e o Ministério Público invocou justamente a Constituição de 88 para proibir todas as imagens, todas as praças, todas as ruas depois de 88, né? Ia ser todas retiradas, né? Ou seja, isso foi já teve uma instância que já foi perderam, mas recorreram de novo, e está em processo. Então, toda uma situação, e não é só na França, em Paris, que tiram as estátuas religiosas das praças e tudo mais, mas também em nosso país, existem várias questões. As questões de legislações que existem no Supremo Tribunal Federal com relação à vida, com relação a valores de matrimônio e tudo mais, onde não significa que nós não vamos respeitar a diversidade de situações. Mas tudo tem sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que é imposto, né, aos cristãos, muitas vezes, algumas situações, né, que vão contra as suas próprias convicções. Muitas vezes, certas legislações que hoje faz, que não se entra mais pelo legislativo, entra pelo judiciário, né, aparece muita clareza em relação a isso também. Então, há toda uma questão de mundo, com relação à mudança de era, mudança de época, e com relação aos valores cristãos da própria igreja, que leva a gente a essa percepção. Ao mesmo tempo, nós vemos que entre nós cristãos, embora tenha um belo caminho ecumênico percorrido, no entanto, ainda falta muito para darmos grandes passos, né? Confesso que justamente tenho visto com surpresa como se achegam também para o diálogo as igrejas neopentecostais, né? Pelo menos no Rio nós temos um bom diálogo, com grupos neopentecostais que sentam à mesa, conversam, com respeito mútuo, trabalhos em comum, né? Preocupações em comum. Mas isso, às vezes, na ponta não acontece isso. Lá, justamente na favela, na comunidade, aparece toda a divisão, todos os ódios, todos os rancores, e de famílias, muitas vezes, que desertam a pessoa, porque a pessoa entrou numa igreja católica, coisas assim, ou se transformou-se em católico, ou entrou expulso de casa, situações que vão acontecendo. Elas são também, embora há um caminho ecumênico muito bem percorrido, há também situações que ainda deixam a desejar. E muitas vezes, e a grande questão é, e acho que aí está um pouquinho a preocupação do Papa com relação a Cáris, é a divisão interna da igreja. Que eram todos os embates que nós temos dentro da própria igreja, muitas vezes por questões, né, de liturgia, outras questões teológicas, outras por questões ideológicas, de certas convicções que existem, que a pessoa não é capaz de escutar o outro, não é capaz de acolher o outro. E nós vemos que hoje, dentro da própria igreja, nós temos muitas divisões, né, dentro da paróquia. Havia aquele no passado, não tão remoto assim, ainda existe hoje, a questão de movimento e pastoral, né? Então não pode ter movimento, até não ter pastoral, como se a paróquia resolvesse todos os problemas da sociedade, da igreja, não tivesse outras maneiras também de ver outras situações nos hospitais, nas prisões, nos moradores de rua e tudo mais, que nem sempre comportam trabalhos paroquiais. Há toda uma situação interna dentro da própria igreja que divide, né? E de ódios, muitas vezes, de grupos, né, que se dividem uns contra os outros e falam mal um do outro. Quantas vezes nas paróquias nós vemos, isso já li que falava isso ontem também, né? Quantas vezes nas paróquias nós vemos que os grupos brigam entre si, né? Mas na diocese também, os grupos brigam entre si, se colocam falando um contra o outro, querendo acabar com o outro, querendo dizimar o outro. Isso tudo vai levando a divisões e fragilizando a evangelização. Se de um lado o que o mundo vai perseguir na igreja é para nós uma oportunidade de darmos testemunho de perseverança, né, e de nós não deixarmos levar pelo que o mundo quer que aconteça, que é nosso desânimo. Do outro lado, entre os cristãos, embora tenham tantos passos ecumênicos, também a dor de sermos divididos, muitas vezes falamos um do outro, mas acho que a grande dificuldade é vermos que nós não temos nem diálogo dentro de casa, muitas vezes. Nem sempre conseguimos
conversar dentro de casa. E nesse aspecto havia sempre uma crise muito grande com relação à renovação carismática e outros movimentos, os vários tipos de carismas, tanto questões vezes de proibição de trabalhar, de exercer carismas também, dentro de algumas regiões, né, grupos, né, paróquias ou dioceses que proíbem algum tipo de carisma e tudo mais, e tantas situações assim, como em das novas comunidades. Não é nenhum segredo que havia uma certa crise entre vida religiosa mais tradicional e novas comunidades, né? O Alexandre está aqui lembra muito bem a questão que tivemos lá com relação à aceitação das novas comunidades, os consagrados se unirem muito junto com os que também têm seus votos religiosos. Então, as várias questões que existem de uma certa disputa de poder dentro da própria igreja, é que, em vez de termos uma convergência, nos dividem, nos separam, né? Isso tudo vai justamente fragilizando o nosso trabalho pastoral, o nosso trabalho de evangelização. Portanto, se dos três aspectos, o mundo e a igreja, os cristãos, as diversas igrejas entre si e a divisão interna da igreja, o mais difícil tem sido justamente, o mais doloroso tem sido essa igreja dividida internamente, né? Que, embora temos a mesma fé, a mesma doutrina, caminhamos juntos, mas no dia a dia da nossa vida, nós vemos no submundo tantas divisões, tantas separações que nos fragilizam cada vez mais. Nós nem sempre estamos com o Evangelho, esse que torna capaz e possível essa comunhão e essa unidade, mas acabamos fazendo da nossa vida questões muito mais ideológicas, muito mais filosóficas, muito mais de certas convicções do nosso grupo, e não sabemos escutar o outro. Eu me lembro uma das, não é mais o meu caso, a conversa aqui, mas só para um exemplo assim, bem da outra ponta, no diálogo interreligioso, né? Quando fizemos alguns encontros de diálogo interreligioso com outras religiões, e eu aprendi também com algumas religiões que não são as mais comuns, né? Não são das mais comuns, né? Budismo, confucionismo, né? Muçulmano, judaísmo e tudo mais, e aprendi, mas com algumas mais estranhas, né? Que é possível sentar-se, né? E conversar, né? E ver realmente que, embora cada um eu não tenha a mesma convicção de aceitar aquele Deus como aquela pessoa professa, mas, no entanto, né, é possível conversar e dialogar no respeito mútuo, né? E isso tudo quando você respeita o outro também respeita você também, né? Se é possível a gente fazer até com religiões das mais diferentes, às vezes nem sempre é possível dialogar dentro de casa. Isso que é triste ver, de ver a dificuldade interna da casa, enquanto a gente dialoga com tantas situações, até mesmo bastante difíceis, aparentemente difíceis, mas que há uma certa boa vontade com relação às várias ideias também, não é? Portanto, o que o mundo mais precisa justamente, né, é que os cristãos sejam cada vez mais sinais de um tempo novo, de realmente que o mundo pode ser melhor, do que na questão cultural, na questão de modo dividido, ideologias. Hoje nós temos aí um Brasil dividido também em tantas situações, em que não só por questões de pensar diferente, que todo mundo tem direito a pensar diferente, mas de ficar realmente como inimigo um do outro, por outros pensar diferente, né? Então essa questão é muito séria hoje. Não é um respeito à tua liberdade de pensar diferente. Eu não acho que você não tem liberdade de pensar diferente do que eu penso. Se você pensar diferente, você é meu inimigo, né? Ou seja, essas ideias todas, né, que vão assim se colocando, achando que é impossível que alguém pense diferente do que eu penso, né, do que eu acredito. Então essas divisões do país e do mundo de hoje também, né, nós somos chamados a ter uma visão crítica de tudo, é claro, mas ao mesmo tempo tem uma clareza naquilo que nós somos. A igreja, mais do que nunca, precisa ter o seu papel, a sua missão. Ela, com a sua fragilidade interna, muitas vezes, com as suas divisões internas, e os cristãos, muitas vezes, nem sempre estão unidos como deveriam ser,
de ser para essa sociedade que necessita de sinais, mas que hoje necessita mais do que nunca de que a igreja desempenhe sua missão profética e evangelizadora, de ser sinal dessa comunhão, dessa unidade. Se a unidade é uma das características da igreja, que ele crê que a igreja una, e Pai, que todos jejum para que o mundo creia, do outro lado, também o mundo necessita disso. O mundo necessita dessa presença da igreja para que ela seja cada vez mais esse fermento no meio da massa, esse sal da terra e luz do mundo, que possa realmente contagiar. Tem muitas coisas de valores cristãos que impregnaram o nosso Ocidente, né? Respeito ao outro, a questão da vida, caminhando com o Senhor, deixando conduzir pelo Espírito Santo o caminho do Pai, seja uma presença no mundo. Daí vem toda a insistência do Papa Francisco com relação a essa igreja em saída. Ou seja, nós participamos da comunidade, crescemos, nos alimentamos da palavra, da Eucaristia, mas para sermos pessoas que em saída vão ao encontro do outro e levam ao outro justamente a palavra de vida, de unidade, de encontro de pessoas que se respeitam, né? Portanto, nós somos chamados justamente a ver isso. E eu vejo, de uma certa forma, que o Santo Padre coloca na Caris, ou no Caris, como quiserem chamar, um pouco essa missão de ver de como se ama acontecer com as novas comunidades e a renovação carismática, para poder também contagiar a igreja católica, e contagiar os outros cristãos e também o mundo de hoje, enquanto igreja que vai contagiando com o bem e com o encontro uns com os outros, né? Há uma perplexidade, né, muito grande, toda uma campanha com relação a desacreditar a Igreja Católica, sabemos disso, né, colocando alguns pecados à tona, que existem, não na proporção que querem, mas na proporção que existem, infelizmente, mas nós vemos aí justamente para que realmente essa perplexidade acabe sendo um certo desencanto, né, das pessoas e um certo desânimo também. E aí acaba crescendo cada vez mais as pessoas sem religião, que já é um fenômeno no Brasil, né? O sem religião acaba acontecendo, que se acontece na Europa, acontece também já em nosso país, em relação àqueles que se declaram sem religião, né? E por isso mesmo, nós somos chamados justamente a ver, né, essa grande missão que agora é confiada. Creio que vai se esclarecendo cada vez mais a missão, né, do Caris, vai se esclarecendo cada vez mais a missão das novas comunidades da renovação carismática e a sua presença, né, na sociedade. Ao mesmo tempo, né, nós vemos que necessário que a força dessa unidade contagie a igreja. Porém, a unidade não é a uniformidade. Não é todo mundo a mesma coisa. Todo mundo fazer a mesma coisa, dizer as mesmas coisas, né? Nós vemos justamente que a unidade é saber respeitar a diversidade. Há uma diversidade muito sadia e necessária. Aliás, a uniformidade acaba empobrecendo a caminhada da igreja. A unidade, justamente, poder ver que há uma diferença muito grande de carismas, de dons, que já Paulo vai dizer isso, né, na Escritura. Um realmente braço, outro é perna, outro é mão, outro é olho, outro é ouvido, mas o corpo é um só, né? Há uma diversidade muito grande, tem que ter diversidade. E essa ideia de diversidade muitas vezes acaba sendo traída por nós e queremos uma certa uniformidade. Tem todo mundo lendo a mesma cartilha, né? Eu que mando nos dons do Espírito Santo, eu que mando e eu resolvo o que o Espírito pode fazer ou não no meu grupo, na minha ideia, na minha paróquia, na minha diocese e tudo mais. Sou eu que resolvo o que ele pode fazer ou não, né? E não é o discernimento, né, para poder verificar se é dom de Deus ou não. Isso é necessário que se faça também, mas muitas vezes nós tivemos uma certa interpretação errônea dessa unidade, uma certa uniformidade. Só podia ser dessa forma, né, e de outra forma não podia entrar nessa paróquia, nessa igreja, nessa comunidade, não podia ser de outro jeito. Claro que existem comunidades com seus diversos dons, cada um tem uma especificidade na sua comunidade, né, e é dessa diversidade que nós temos a beleza e a riqueza da igreja, né?
Isso já Paulo vai colocar com muita clareza em relação a essa unidade na diversidade, né? O corpo é um, mas os membros são diferentes, né? Isso, embora nós possamos falar disso, cantar isso, né? Temos belos cantos em relação a isso, na prática, no dia a dia, nem sempre suportamos isso. Nem sempre nosso pecado deixa suportar isso, né? Porque justamente nós vemos que a questão de unidade é uma questão de conversão também. Saber realmente valorizar o outro. Isso já ouvi falar ontem também, né? Ou seja, a unidade não é uniformidade, né? Mesmo em relação ao movimento ecumênico, por exemplo, nós temos aí a beleza e riqueza, muitas coisas bonitas, quando a gente vai nos encontros com as igrejas ortodoxas, por exemplo, orientais, quantas coisas litúrgicas belas que eles têm, trazem os seus cânticos, etc. Quando a gente encontra também outros grupos não cristãos, mas ligados, como os judeus, por exemplo, recordo muito assim de uma celebração do Shabat, né, com os judeus, como que eles fazem, acolhendo o sábado e tudo mais, a beleza dos salmos que rezam, a beleza dos cânticos, etc. Então são situações, né, que nós somos chamados a ver que na diversidade de situações nós vamos encontrando o caminho da unidade, né? E não na uniformidade, não na uniformidade. Isso nem sempre nós conseguimos aceitar e colocar em prática, porque nós queremos uma certa segurança, e essa segurança vem justamente porque eu quero que faça dessa forma aquilo que eu estou seguro, aquilo que passa um pouco daquilo que eu estou seguro, eu acabo então não aceitando como se fosse aqui nessa paróquia, então nessa comunidade aqui. Então, unidade não é uniformidade, isso está muito claro já no Novo Testamento, está muito claro nas Escrituras, mas nem sempre é claro na cabeça das pessoas. A diversidade é uma riqueza, deve ser contemplada, valorizada cada vez mais, né? Também a unidade é também se posicionar para ajudar a melhorar. Eu, durante muito tempo, tive reuniões em que Dom Luciano Mendes de Almeida participou. E Dom Luciano agora tem processo de beatificação, seu processo de beatificação já saiu do Brasil, São Del Rey, já foi lá para Roma. E uma das coisas interessantes que ficou marcante na minha cabeça, no meu coração, é que de vez em quando nas reuniões surgiam questões difíceis, questões tensas, né? E que difícil solução. Mas tem pessoas que de tal maneira se apegam à sua opinião que não é capaz de dialogar com o outro, Então, lembramos até isso acontece também em conferências latino-americanas, uma delas o Luciano também teve que agir também dessa forma. E uma das perguntas, né, que Dom Luciano sempre fez, né, é justamente que ele falou assim: o que eu posso ajudar? Né? O que eu posso fazer? Ou seja, a pergunta que ele faz de quem quer ajudar a resolver a questão. Ou seja, diante das tensões que existem, nós temos aqueles pessoal que é egoísta, cada um pensa apenas em si mesmo, alguém que está assim, dominado ideologicamente, não pensa talvez na sua ideologia, alguém que pensa apenas nas suas questões e pensa logo mal dos outros. E essas questões todas existem. Ou seja, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar, para encontrar caminhos? Ou seja, se posicionar para ajudar a melhorar essas questões. Porque, claro, não vemos um mundo de anjos. Vemos pessoas humanas com todos os seus traumas, suas dificuldades, seus egoísmos, suas ideias, mesmo dentro da própria igreja. E aí, muitas vezes, a igreja tem um pouquinho essa vocação de chamar todos os tipos de situações complicadas para dentro de casa, vem todo mundo para dentro de casa. Então, o que eu posso fazer para resolver, para melhorar? Em que eu posso ajudar diante das várias situações, né? E sim, ou seja, tensões vão existir sempre, mas a unidade também é quando nós nos colocarmos à disposição de ajudar a resolver, encontrar caminhos de solução diante das tensões que surgem. Quando surgiu a questão dos judaizantes lá nos Atos dos Apóstolos, logo surgiu o que nós podemos fazer. Vamos então delegar alguns que vão lá a Jerusalém, vamos conversar sobre o assunto,
e por chegar a uma conclusão. Ou seja, também no dia a dia da nossa vida, dentro da nossa própria comunidade, ou entre as comunidades, na diversidade de situações, nas tensões que surgem, e que são humanas, são fruto do pecado da pessoa humana, de várias situações, que eu posso fazer para ajudar, né? Ou seja, que maneira eu posso rediger a complementariedade que pode existir e como eu posso trabalhar para todos, né? Posso gerar justamente, levar as pessoas a ver que nós vamos nos completar naquilo que é necessário, porque nenhum de nós é Deus, que é o Pai de todas as coisas em si. Nós somos limitados e nós necessitamos um do outro. Nós somos necessitados um do outro no dia a dia, para as coisas mais comuns de cada dia, né? Todas as coisas, até o café da manhã, quem fez, quem arrumou, quem não fez, tudo nós dependemos um do outro, muito mais ainda, né? Nessas várias questões que surgem, como nos ajudar mutuamente. Né? Você traz a solução ou faz parte do problema? Né? Muitas vezes nós perguntamos, cada vez que surge um problema, as questões, a gente perguntar, eu sou parte do problema ou trago uma solução? Né? Quer dizer, a gente faz parte do problema e isso aumenta o problema, né? E só dá mais problema ainda no meio das várias questões aí, né? Então tem aquelas disputas horríveis que dividem as comunidades, separam grupos, etc., os mais diversos, né? Também a unidade com a igreja, sentir com a igreja. Isso eu aprendi em São Bernardo. Né? São Bernardo foi alguém que foi monge cisterciense, tinha toda a sua vocação monástica muito bem resolvida, né? Trabalhou muito com seus monges em Claraval, em Clairvaux, na França, mas foi chamado pela igreja para muitas missões de pregação, muitas missões em relação aos problemas da igreja na época, de heresias, disputas também, na própria questão da Santa Sé, dos papas, etc. E ele sempre nos ensinou justamente a sentir com a igreja. Os problemas da igreja são meus problemas, são minhas questões, não são fora de mim. Eu faço parte da igreja e isso é uma das sentir com a igreja. Então, a unidade, justamente não é você apontar o dedo, né, para que a igreja é isso, a igreja é aquilo e tudo mais. Como tem alguns históricos, inclusive, alguns historiadores, que gostam de apontar e julgar com as ideias de hoje, o que aconteceu no passado, como se no passado tivesse as mesmas ideias de hoje também, e vão às vezes escandalizando os mais pequenos, muitas vezes, né? Ou seja, mas o que eu posso, como é que eu sinto com a igreja, sou capaz de ver essas necessidades? E com a igreja nas suas diversas situações, com a igreja universal, ou seja, com a igreja presente no mundo inteiro, ou seja, aquilo que o Santo Padre passa, né, com as suas dificuldades, as críticas que tem, né? De um lado a imprensa que elogia, do outro lado a imprensa que critica, isso faz parte das questões, as questões muitas vezes que passam inclusive com todos os grupos que querem a posição e querem manipular o Santo Padre de diversas formas, né? E claro, diante de tantas circunstâncias, vão ali diante dele para colocar suas questões, e que, se de um lado recebe alguém, é criticado por outros que não são recebidos. Enfim, por várias situações. Como é que eu sinto com a igreja universal, com a igreja presente no mundo inteiro, com o Santo Padre, com todas as preocupações da igreja? O que passa na África, o que passa na Ásia, o que passa na Oceania, o que passa nas Américas, o que passa na Europa. Enfim, como é que, inclusive, a Caris vai ter representantes de todos os continentes, né? Mas, ou seja, não há problema na igreja que não seja meu problema, não seja minha questão, né? Que não seja envolvido nele, né? Então, eu não estou só apenas afeito à minha comunidade, onde eu moro, onde eu vou rezar toda semana, onde eu caminho, mas eu faço parte de uma igreja universal, presente no mundo inteiro, e com a qual sou chamado a estar unido. Essa unidade é concreta também com toda a igreja. Do outro lado também, eu não posso justificar a unidade com a igreja universal, a igreja presente no mundo inteiro, e estar separado da minha igreja diocesana, da minha diocese, que também tem suas necessidades, tem seus altos e baixos, porque muitas vezes, retomaram, recomeçaram, passaram por momentos difíceis. Ou seja, nós vemos muitas vezes a falta de unidade também com a igreja diocesana, né? A
participação em eventos diocesanos. Muitas situações, a gente vê muitas vezes que quando a diocese, o arquidiocese tem um trabalho em relação às novas comunidades, à renovação carismática, então a gente se sente isento de não participar, né? O tempo estou fora dessas questões, eu não tenho essa preocupação de estar junto, não tanto na formação como nas preocupações que existem. Eu estou não para criticar, mas para poder ser um sinal de ajuda, né, que eu sinto com toda a igreja e nessa missão evangelizadora. Porque por mais que nós evangelizemos, nós temos muito a fazer, e como é que o carisma da minha comunidade pode levar também nessa unidade com a igreja diocesana a evangelizar ainda muito mais. E é claro, também o diálogo e a unidade com a igreja paroquial, né, onde está situada a comunidade. Às vezes a comunidade tem várias paróquias, né, mas aquele grupo da comunidade está naquela paróquia, também vê essas necessidades. Então nós vemos aí que às vezes existem incompreensões, não se entende bem o que é uma comunidade, não se entende bem o que é uma nova comunidade, dependendo do padre que está na frente, mas nada que impeça de dialogar, de explicar, porque nem sempre todo mundo tem a mesma experiência, todo mundo sabe as mesmas coisas. Não pode se supor que todo mundo compreenda tudo, mesmo os sacerdotes também. Então supõe também esse diálogo constante, esse apresentar-se constantemente, se colocar à disposição, para ver como é que eu posso ajudar, como é que eu posso servir, como é que eu posso ajudar ainda muito mais a evangelizar essa região concreta que é a paróquia onde nós moramos. Embora possa estar ligado à diocese, possa estar ligado a toda a universidade da igreja, mas também, pelo próprio fato de residir ali, já é um sinal. Pessoas, homens ou mulheres consagrados, vivendo no lugar, rezando, acaba sendo um sinal. Alguns aceitam, outros não, mas faz parte um pouco das dificuldades ou facilidades, se aceita ou não pelo mundo de hoje. Mas eu creio que essa unidade, sentir com a igreja, supõe justamente sentir com a igreja paroquial, diocesana e universal. Né? Ou seja, de tal maneira que realmente eu sinta essas necessidades. Não sou um gueto fechado, né? Não sou vendo alguém que sugo a igreja, porque é toda uma questão, muitas vezes, né, que vai aparecendo isso. Né? Então, há muitos padres que reclamam aquela questão de dízimo, questão de vocações, a questão de pessoas da paróquia que não vão mais, que patrocinam a comunidade. Essas questões todas fazem parte do dia a dia e são questões de serem resolvidas cada vez mais, né? Cada dia mais. Existem. Aquela pessoa era braço direito do padre, agora está indo naquela comunidade, não voltou mais à paróquia. Né? Então, aí tentou ir aí, parece que não aceita mais a comunidade, acha ruim e tudo mais. Né? Então, esse incentivo à igreja e eu me tempo de explicar e fazer crescer que, claro, a igreja tem realmente as várias situações que fazem parte, né, onde não é só a paróquia que está presente, mas tem todas várias outras situações para evangelizar e que aquela pessoa, embora não esteja na paróquia, ela está tendo uma comunidade que evangeliza também, não só ali ao redor da paróquia, mas também tem as mesmas dioceses, tem outras dioceses também, essa dimensão universal. Às vezes se perdeu, porque toda a igreja particular é missionária universalmente. Então nós somos abertos à universalidade da salvação. Então nós somos abertos à missão universal. Então isso acaba se perdendo. Então fica um gueto muito fechado. Eu penso apenas em mim, no meu grupo, e esqueço os outros. Tanto pode suceder com as novas comunidades ou com a renovação, como também com a paróquia e com a diocese. Essas questões todas e tensões que existem. Mas sentir com a igreja poder compreender tanto a sua fragilidade, como também a sua incompreensão, para podermos não deixar com que isso seja divisória, não seja uma divisão, mas seja realmente poder encontrar caminhos de convergência e de ajuda muito mais ainda. Não é? Também, nesse aspecto, a unidade nas percepções, que sempre existiram, existem e existirão, e que nós podemos ter assim a nossa reação humana, que é muito comum, de retribuir o mal com o mal, já que me quiser pisar no calo, pisar também no calo do outro. E
Então, hoje, essas questões todas vêm com que, entre aspas, naturalmente a nossa vida. Aí passamos a falar mal das pessoas, a querer mal as pessoas, querer mal aquela igreja, aquela comunidade, etc. Mesmo entre comunidades, entre grupos, entre vários tipos de situações, não é? Mas ouvir o Senhor de não retribuir o mal com o mal, fazer o bem às pessoas que querem mal, amar os seus inimigos. Ou seja, isso é feito não só para a gente de fora da igreja, mas também para dentro da comunidade. Né? E que não é fácil, supõe uma outra natureza, supõe vida de conversão, de mudança de vida. A experiência da misericórdia de Deus vem junto com essa experiência, sermos perdoados, sermos renovados no Senhor, para podermos também perdoar os outros. E isso não apenas esteticamente, não apenas da boca para fora, não apenas dizendo as coisas assim ou outro, mas de coração. Porque às vezes você não fala também, você não diz nada, mas você pensa. Ou está coração amargurado com aquilo ali também. Ou seja, o Evangelho é bem claro. Não basta você não xingar o outro, você desejou mal no coração, já fez o que devia fazer, não é? Ou seja, essa conversão, de ser sincero no mais íntimo, né, de olhar para o outro e querer bem o outro, mesmo que tenha feito mal. Isso não é fácil, é graça de Deus, é dom do Senhor, que o Senhor vai nos concedendo. Né? Então, muitas vezes nós estamos na mesma grupo, na mesma oração, de diversas comunidades juntas, etc. Mas, podemos dizer que não falamos nada, mas dentro estamos com ódio um do outro, estamos com raiva um do outro, estamos desconfiados um do outro, estamos muitas vezes querendo mal ao outro e não sabendo compreender o outro como deveria fazer. Não é? Então, nessas questões de percepções e incompreensões, não é só uma questão de exterioridade, de palavras, que já não deveria também a palavra, também, mas também das intenções mais profundas, das estratégias mais profundas. Ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes, falou Jesus, né? Da maneira que o nosso coração seja bastante aberto com relação a isso. Né? Também, como é que nós, hoje com as redes sociais, muito mais ainda, como é que nós divulgamos as maledicências, as divisões, as fofocas, né? As raivas, etc., levando para frente. Parece que muitos se gloriam e gostam de ver a barba do outro pegar fogo, né? Então, quando o negócio estava do outro lado ali, logo nós divulgamos que a gente se justificar a si mesmo. Né? Entendeu só o que aconteceu lá? Né? Então, justifica que nós possamos ter alguns erros também. Ou seja, nós, em vez de o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, aquela comunidade, aquela paróquia, aquela diocese, logo eu passo para o outro da questão, né, da maledicência, das fofocas, das raivas, etc. Eu vou divulgando, aumentando cada vez mais a difamação. Né? Hoje, isso acontece tão forte nas redes sociais, que tem até legislação, né, que tem até mesmo condenações de pessoas que divulgam fake news, né, ou divulgam muitas vezes falsidades. Isso acontece muito na época política, na época das eleições, de inventar coisas de um, inventar coisas de outro, divulgar. Isso já acontece, inclusive, com condenações, mas não chega a isso dentro de casa. Mas nós vemos que são situações que as pessoas divulgam, às vezes sejam de fatos verídicos que nós aumentamos um pouco mais, seja de fatos que não se sabe se são verdades ou não, e nós começamos a divulgar e levar para frente as divisões e maledicências. Né? Ou seja, nós precisamos construir a unidade, mesmo com as pessoas que fazem mal conosco, os antipáticos. Se vocês amam apenas aquele que vos amam, o que vocês fazem de bem mais do que isso? Eles então mais nossos inimigos. Também aquele que te é antipático, também aquele que não te quer bem, que está te colocando muita perna na frente, você te dá uma rasteira, né? Aquele que está te colocando você na legislação, então na justiça e tudo mais. Ou seja, como construir a unidade, né, nessas situações, mesmo de pessoas tão complicadas, difíceis, nós temos no dia a dia da nossa vida, né, que estão querendo mal, querendo nos destruir. Né? Como é
como é que eu estou agindo para retribuir o mal com o bem. Né? A unidade de conjunto também é assim. Né? Então, nós vemos que para falar de unidade, embora seja algo que realmente está no testamento de Jesus, mas supõe conversão da nossa vida, mudança de vida, transformação da nossa vida. Não é simples, né? É pela graça de Deus, pelo dom do Senhor. Portanto, a unidade é um dom, mas é também uma correspondência da minha vida, né? Que vai podendo olhar com outros olhos os meus irmãos e irmãs ao meu lado. E isso tudo vai dizendo que nós vivamos um pouco mais a comunhão e a unidade dentro da igreja, para poder vivê-la muito mais ainda também como sinal para fora, como sinal para a sociedade. Né? E nesse aspecto, o Papa Francisco justamente mostrou o caminho, mostrando esse caminho para com a Cárias, com a renovação carismática e as novas comunidades. Então a coisa não é tão simples e não é tão fácil. Tá? Justamente supõe, é fácil pela conversão, é fácil pela mudança de vida, mas não é daquilo que é da natureza humana que se vinga com facilidade, que retribui o mal com facilidade. Portanto, viver a comunhão e a unidade supõe perdão. E um perdão que não é só um perdão que você diz que perdoou, mas deixou anotado na carteirinha. Né? Assim que chegou o momento certo, você fala tudo que está guardado para a pessoa de novo. Né? É um perdão que você realmente colocou nas mãos do Senhor e não leva consigo mais esse peso de estar bem ter sido machucado por alguém. Né? Não está mais guardando essas questões. Você colocou no esquecimento, né? Então aí você passa a olhar o outro com outros olhos, né? Com os olhos de quem ama o seu próximo. Então supõe perdão, supõe reconciliação. Um belo sinal, por exemplo, nós vimos esses dias aí agora, foi quando rezamos pela Santa Maria Goretti, no dia da festa dela, né? Ou seja, quando ela estava lá no leito de morte, ele perdoava o seu algoz, né? E é interessante que depois da sua prisão, ele vai morar com os frades, né? Até o final mora com os frades, uma vida quase consagrada, que, embora não tenha sido consagrado, mas morava ali com os frades a vida inteira, né? Ou seja, ver que é possível, né? Que pessoas que se mataram uma outra, né? Que mataram, fizeram mal, possam estar no céu junto, né? Possam estar no céu junto depois de uma reconciliação, depois, né, de serem perdoados, de serem arrependidos e tudo mais, né? E foi isso que Santa Maria Goretti quer que seja no céu junto comigo, né? Então essa situação toda que não está muito dentro das características do mundo de hoje. A maneira de pensar hoje em nosso país, no Brasil, né, visitando um pouco as cadeias, as prisões horríveis que existem no Rio de Janeiro, e mesmo de gás com os menores, ali só cria mais gente fanática de direita pior mais do que está vivendo. Mas não resolve nada. E, no entanto, quando fala de vamos aumentar mais as prisões, aumentar muito mais o tempo de prisão, só vai aumentar a despesa e aumentar mais gente revoltada, né? Porque não resolve nada, né? Ou seja, sem a evangelização e sem a reconciliação, nós vemos aí que apenas essas atitudes externas pode muito se sossegar uma pessoa perigosa, pode matar os outros e tudo mais. Mas a grande parte, que são outras questões, né, às vezes de consumo de droga, que não pagou pensão para a esposa, essas questões todas ali, só transformam ainda muito mais e mais pessoas revoltadas também. Né? Ou seja, nós vemos que nós temos conosco um caminho muito importante de transformação, de mudança de vida, né? Portanto, esse perdão, essa reconciliação, essa mudança de vida supõe realmente um novo coração, né? Darei o vosso coração de pedra, colocarei o coração de carne. Ou seja, esse aspecto faz parte também da comunhão, da unidade, da busca de essa comunhão que nos leva justamente a essa transformação do homem e do mundo. Supõe a conversão, portanto, que entra aquelas antigas situações que eles caem em desuso, que é a ascese e mística, né? Ou seja, o tempo de fazer ascética, de ter esse tempo todo de conversão, e uma mística de modo de enxergar as coisas, de enxergar a sociedade. Eu me lembro, numa das campanhas da fraternidade do passado, aquela
dos encarcerados, tinha uma história dentro das reflexões para os círculos bíblicos de uma senhora que ia toda semana na prisão levar comida, levar roupa, levar higiene, coisas higiênicas para o preso, e ficava ali conversando com ele o tempo todo, né? E todo mundo pensava que era a mãe do preso, né? Quem entendeu lembra disso. No entanto, foram descobrir que na verdade não era a mãe do preso, era a mãe de quem o preso tinha matado, né? No entanto, ele estava fazendo bem a quem ele fez muito mal, né? Então são situações, né, que supõem ascese, mística, conversão, transformação, né? No meio de tantas situações, cada época se precisa recomeçar de novo. Cada época supõe justamente se recomeçar, se retomar. Eu creio que com esse momento agora, e com o trabalho, com a missão que o Papa confia aqui a Caris, é o momento de reconstruir a unidade, né? O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, que é realmente sinal de comunhão. Ao mesmo tempo, toda a questão de quem está à frente, que é Pedro, Papa Francisco hoje, né? E esse novo tempo, o novo serviço, a força da renovação carismática com as novas comunidades. No meio desse mundo tão dividido, tão cheio de ódios, dividido de rancores e de tantas questões que levam as pessoas, famílias, divididas, aí está uma missão. Vocês recebem. Não é para que vocês sejam melhores que os outros, mas que prestem um serviço à sociedade, à comunidade. Esse Kairos, esse tempo especial, está em nossas mãos para a igreja. E no caso aqui, para a igreja do Brasil, né? Ou seja, também tem reflexões mundiais, mas cada um de nós pode fazer a sua parte. Vai depender de como nós vamos corresponder a esse chamado. Vamos escutar mais uma palavra, vamos ver uma organização, entre aspas, que nós vamos sujeitar e ficar por isso mesmo, cumprir nossas regras, nossas questões, ou vamos aproveitar o Kairos, o momento presente, o tempo presente que existe, né? Dessa graça de Deus que passa entre nós agora. Vamos aproveitar esse momento da história em que nós somos os protagonistas. E vocês, fundadores, membros das novas comunidades, membros da renovação, são os protagonistas desse momento, o momento da história que nós estamos vivendo. Creio que o tema, Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia, sabendo que nós somos chamados a nos amar como Cristo nos amou, deve estar sendo remoído, está sendo ruminado no coração de cada um de vocês ao voltar para as suas comunidades, para as suas paróquias, para as dioceses, e ver como é que nós podemos realmente viver tudo isso nesse novo tempo. Como que podemos viver tanto internamente em nossas comunidades, entre as comunidades, com nossas paróquias, dioceses, com toda a igreja, e como é que nós podemos realmente viver realmente aquilo que é o testemunho de Jesus, que todos sejam um, para que o mundo creia. E o mundo de hoje tem essa necessidade, essa renovação, de realmente voltar a crer, né? E sabemos que existe de um lado, existe toda uma movimentação das pessoas que vão aceitando Jesus Cristo caminhando. Existe também muita gente desanimada, parada, que acaba não caminhando mais e se desativando essa vida em Cristo Jesus. Desejo que esses dias aqui, né, esses momentos aqui, ajudem vocês todos a buscar todos sejam um, para que o mundo creia cada vez mais de coração. Amém. Dorani, muito obrigado por sua presença. O Senhor é um verdadeiro Pai e Pastor para nós, a comunidade de Mar Adentro. Nós agradecemos de coração toda a sua importância para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada na igreja. Inclusive, ao pensar no congresso, esse tema foi justamente uma homenagem ao Senhor. Esse tema foi justamente uma homenagem ao Senhor pelo seu lema episcopal e por tudo aquilo que o Senhor luta e trabalha na igreja, como o Senhor mesmo falou, desde a sua ordenação presbiteral. Então, muito obrigado. Uma salva de palmas.
não é fácil conseguir um horário para que ele pudesse estar aqui. Então, é uma grande graça ter a sua presença aqui.